Isso, eu estarei destruindo esperanças que sempre permanecem numa mãe aflita pelo desaparecimento de um ente tão querido. Ainda mais que nesse caso, tem uma ligação e um envolvimento emocional específico. A morte de seu filho me diz respeito também. A morte de seu filho me diz respeito também. É ele. Chegou. Um Fusca verde. Stuart, quando caiu, portava uma calça azul, camisa clara e um casaco marrom. Foi levado no porta-mala de um Opala para a base aérea do Galeão. Na noite de 14 de maio, fui torturado ao seu lado. Paulo e Alberto, o que eu preciso você já sabe. Só, Jota! Vamos, vagabundo! Povo desgraçado, filho da puta! Fala! Fala logo! Aqui tudo é uma questão de tempo e de dor. Não abaixa! Mais tempo, mais dor. Menos tempo, menos dor. Não abaixa! Onde está a marca? Vai, moleque! Roda agora enquanto, moleque! Roda! Onde está a marca? Um trecho do filme do Zuangel, você percebeu aí, ficou um pouco claro, de como foi esse movimento estudantil. O filho da Zuzu Angel estava envolvido no movimento estudantil. Aí a pergunta que alguns alunos fazem sempre: professor, esse movimento estudantil tinha em todos os cantos do Brasil? Não, sobretudo existiam esses movimentos, sobretudo nas grandes cidades, nas grandes capitais. E na maior parte onde existiam as grandes universidades, sobretudo as federais nesse momento. O interior também tem lá um pouco desses movimentos, só que não é tão forte quanto nas capitais. Um ponto marcante e interessante nesse momento também é o governo do Médici, Emílio Garrastazu Médici, também vem nesse contexto, essa explosão desse militarismo, 69 e 74. Já ouviu ou já viu aquela frase, Brasil, ame-o ou deixe-o? É desse momento. É a fase do governo do Emílio Garrastazu Médici. A censura se torna ainda pior. O AI-5 agora, de alguma forma, ou de todas as formas, atua não só nos meios de comunicação, mas também nas universidades, enfim, nos meios onde a população está. Qualquer palavra, ato contra o governo, significava dizer que você ame ou deixe, vai embora do Brasil. Muita gente foi expulsa do Brasil nesse momento. Vai embora, melhor viver lá do que viver aqui perseguido. Nesse momento surge também a ideia do milagre econômico. O que é o milagre econômico, professor? É a ideia de que o Brasil se torna uma grande potência. Por sinal, será quebrada em 73 com a crise do petróleo no exterior, que atinge o Brasil nesse momento. Esse momento também é a grande ideia das construções, ou seja, o ufanismo brasileiro, o amor ao Estado brasileiro. Construção da Itaipu e da Transamazônica. Marca o governo do general Médici. Logo em seguida ao Médici, 74 a 79,
vem nada mais nada menos que Ernesto Geisel. O momento do general Ernesto Geisel é de 74 a 79. O que é que marca o governo dele? O pacote de Abreu. O que é pacote de Abreu? Parece que é um presente, né? Não é. É a ideia de que agora a maior parte dos governadores, dos senadores, serão senadores biônicos. Por que senadores biônicos? É quando o senador é apontado, não é nem eleito, é apontado pelo presidente da República. O que marca de forma drástica o governo do Geisel, isso você pode pesquisar aí na sua casa ou na biblioteca, é a morte, em 75, do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era diretor da TV Cultura da época, um opositor ao governo, ao sistema militarista. Foi preso em sua casa e aparece enforcado, entre aspas, numa prisão. Enforcaram o Vladimir Herzog. Claro que essa história foi mal contada e depois foi revelado ao mundo como sendo mais um dos capítulos tristes da história da ditadura militar no Brasil. Logo em seguida, Geisel, veio o governo de Figueiredo, João Batista Figueiredo, 79 a 85. Nesse momento, inicia então uma abertura, uma anistia política. Aquelas pessoas, os opositores do governo, os governos militares que foram presos e foram enviados para o exílio, agora podem retornar. Só que não pode esquecer, essa anistia está entre aspas, não é para todo mundo ainda. Nasce no Brasil, nesse momento, com João Batista Figueiredo, o pluripartidarismo, ou seja, pode ter vários partidos. No passado, quando inicia a ditadura militar, só 2 partidos podiam ter no Brasil, a Arena e o MDB. MDB era o partido de oposição e a Arena, o partido do governo. Muito bem. Nesse momento, começam a aparecer as primeiras formas, entre aspas, de democracia. Em 82, é anunciado e feito as eleições diretas para governadores. Tinha acabado, vocês lembram bem disso. Logo após, em 84, a grande explosão da democracia brasileira, pelo menos os primeiros passos, inicia na cidade de Curitiba, depois Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A ideia de diretas já, isso era 84. Professor, quem era o autor da lei das diretas já? Dante de Oliveira. Lembra aquela música do Chico? Vai passar nessa avenida um samba popular. Não passou, infelizmente. Por que não passou? Faltaram alguns votos para que passasse a ideia de que pudéssemos ter no Brasil as eleições diretas. No entanto, são eleitos nesse momento 2 presidentes, presidente e vice, Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves morre antes de assumir. Sarney é agora o novo presidente. Inicia, então, a nova república. José Sarney, de 85 a 90. 1985 a 90. O que marca o governo de José Sarney? Primeiro, inicia-se o processo de uma nova Constituição, ou seja, uma nova Constituição agora um pouco mais democrática. E vai ser feita essa nova Constituição e aprovada. É outubro de 1988, a nova Constituição aparece, chamada também de Constituição Cidadã. Nesse momento, nós começamos a ter a ideia de termos, já muito em breve, e já é anunciada dentro da Constituição, as eleições diretas. E ela vem, em 89, eleições diretas para presidente do Brasil. Nessas eleições, vários candidatos, nós não tínhamos tido eleições há muito tempo, há muitos anos, desde 1945, quando em 46 iniciamos ali o processo do populismo e aí em 64 quebra essa fase de eleições. Eleições de 64 a 85 não tínhamos tido ainda, somente em 89, agora sim eleições diretas para o presidente. Quem se candidata? Vários candidatos, estava livre agora, mas quem se elegeu foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello veio com uma proposta renovada, bastante interessante para a época, ou seja, caçador de marajás, aquela ideia de que ele ia caçar todos aqueles homens ricos do Brasil. Veio também com a ideia, com uma proposta, um tanto quanto já destruída no passado, JK já tinha tentado fazer isso, denunciando a corrupção. Mas, na verdade, o governo dele vai ser marcado pela corrupção. Ele vai governar de 90 a 92. A grande parte das denúncias de corrupção do seu governo vieram de PC Farias, um seu aliado, e da própria família, o Pedro Collor, ou seja, o seu próprio irmão, que denuncia tudo aquilo de corrupção que existia no seu governo. Para não sair do seu governo, como a Constituição brasileira de 88 já dizia,
que todo aquele que for afastado do seu cargo vai sofrer um processo de impeachment. Para ele não sofrer um processo de impeachment, não era bobo nem nada, ele recorre então à ideia de renúncia. Renunciando, ele ficaria tranquilamente à vontade para retornar novamente a governar o Brasil. Ocorreu, ele renunciou em dezembro de 92, mas a Assembleia não aceitou e ele recebeu então o processo de impeachment, não podendo voltar de um longo processo político. O vice do Collor era nada mais nada menos que Itamar Franco, que vai governar de 92 a 94. Em 93, o que marca o governo do Itamar Franco foi um plebiscito no Brasil. Um plebiscito, o que significa plebiscito, professor? É a ideia de que você pode fazer uma votação, plebiscito, uma consulta popular. Nós tínhamos que escolher duas coisas. Primeiro, forma de governo, ou a monarquia ou a república. Monarquia, professor, isso mesmo, isso vai marcar o governo do Itamar Franco. Ou então, nós tínhamos que escolher dois sistemas, presidencialismo e parlamentarismo. Escolhemos a forma de república presidencialista. O que marca, outro fator que marca o governo do Itamar Franco, é que ele tem como ministro, um dos ministros fortes dele, é nada mais nada menos que Fernando Henrique Cardoso, que vai ajudar a elaborar o chamado Plano Real, em 94. Será o Plano Real que vai dar a Fernando Henrique Cardoso projetar-se à presidência da República e ganha como presidente da República. Governa de 95, na verdade, quando ele assume, até 2002, com reeleição aí no meio. FHC, como ficou conhecido, também privatizou grande parte das empresas estatais brasileiras. Esse é um marco do seu governo. Se ele estabilizou a inflação, estabilizou a economia com o Plano Real, por outro lado, sucateou grande parte das empresas estatais, dando a essas empresas quase de mão beijada ao capital estrangeiro. Esse é o ponto negativo do FHC. Em 2002, em fim de 2002, começa de novo o processo de eleições no Brasil. As eleições no Brasil traz agora uma grande quantidade de nomes famosos, como Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, José Serra. O grande vitorioso dessas eleições será Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-metalúrgico que chega ao poder, pela primeira vez na história do Brasil, um ex-metalúrgico chega ao poder e governa o Brasil de forma diferente, talvez um pouco diferente do seu antecessor. No entanto, continua com a mesma política econômica com o Plano Real, o que dá a esse presidente uma estabilidade de sobrevivência, vamos dizer assim, uma meia-vida. E ele permanece com esse sistema econômico, o que lhe dá projeção para também se reeleger e também continuar no cargo por 8 anos. O governo Lula é marcado por algumas questões bastante curiosas. Primeiro, bastante famosa, o Fome Zero. O Fome Zero, na verdade, não é próprio do governo Lula. Já foi projetado no passado pelo famoso Betinho. Lembra daquela música que sonha com a volta do irmão do Enfio? O irmão do Enfio é o Betinho, com a ideia de que as pessoas partiram no rabo de foguete. Essa ideia, o Betinho, como era chamado, ele traz a ideia de que as pessoas, sobretudo no Brasil, os mais pobres, podem e devem ter uma vida melhor. O presidente Lula também cria o ProUni. O ProUni é a possibilidade da maior parte dos adolescentes, jovens brasileiros, assim como você, poder entrar em uma universidade, sobretudo nas universidades privadas, financiadas, nesse caso, pelo governo federal. O presidente Lula também consegue fazer com que, pela primeira vez na história do Brasil, na história da República Brasileira, a inflação crie uma deflação, ou seja, começa a cair consideravelmente a inflação brasileira. Chegamos no momento, sobretudo no período militar, que a inflação atingiu altos índices. A inflação no período do governo Lula criou, então, uma estabilidade, ou seja, diminuiu a inflação e a população passou a viver e comer melhor. Essa é a grande questão. O grande problema do governo Lula foi, como todos já leram em jornais e revistas, o mensalão. O que era o mensalão? O mensalão criou a ideia de que existiam homens e mulheres no governo do Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinham lobbies políticos junto ao Congresso. E esses lobbies, obviamente, faziam com que se desgastasse cada vez mais a figura do presidente. O presidente, no entanto, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu ileso do processo do mensalão. No entanto, alguns de seus ministros caem.
Finalizando o governo Lula, fechando a fase do governo Lula, ele anuncia já em 2007 o PAC. O que é esse PAC? Esse PAC deu o que falar em todo o mundo. E, juntamente com esse PAC, vem o investimento